Então, gente, vamos fazer agora aqui hoje um pão mandi. Mas é um pão diferenciado, um mandi diferenciado. Eu uso alguns ingredientes a mais que eu vou mostrar para vocês. Vou colocar os líquidos aqui primeiro e vou mexer. Vou colocando os líquidos aqui, vou colocar... Eu tenho esse copo medidor aqui, ó, 500 ml. Eu vou colocar 2 desse e meio. 2 e 250 ml. Tá aqui, ó. Essa é a água que a gente faz. Pode usar leite também se quiser. Eu gosto de usar água. Então, agora eu vou colocar aqui o açúcar. Vai uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Vai o fermento. Fermento vai 30 gramas, fermento granulado. Vai o sal, uma colher bem cheia de sal. Bem assim, uma colher de sopa bem cheia de sal. Vou botar mais um pouquinho. Um chorinho. Agora vem os ovos. Os ovos eu vou quebrar um por um aqui, porque corre o risco de estar algum ovo estragado, né, gente? Então, não vamos correr esse risco. Um ovo, está bom. 2 ovos, tá bom. Esse é o terceiro ovo, é 4 ovos. Se quiser colocar mais ovos aí, fica à disposição. Pode um ovo a mais, um a menos, não faz muita diferença não. São 4 ovos. Agora, eu vou colocar a banha de porco. Coloco aqui mais ou menos... Quantos ml vai dar aqui, ó? Isso aqui é banha de porco derretida, ó. Deu 50 ml. Se quiser colocar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, fica a critério de vocês. Agora vamos mexer isso aqui, né? Ó. Pode também bater o ovo antes, se quiser fazer, pode fazer também, não tem problema. Se tiver um fouet para bater, também pode, mas não tem muita necessidade não. O importante aqui é mexer bem, para dissolver bem o açúcar, dissolver bem o fermento, o sal. Esse aqui é os líquidos. Esse é todo o líquido que eu vou usar. Depois, aí já tá, o fermento demora um pouquinho, mas na massa ele já fica bom. Vou mostrar para vocês também o que eu vou usar. Eu vou usar 1,6 kg de farinha de trigo. Eu peguei 2 quilos, talvez eu gaste os 2 quilos, então eu deixei 400 gramas. E aqui eu coloco 2 colheres na farinha do melhoramento de farinha. Ele ajuda o pão ficar mais macio. Você coloca na farinha aqui, ó, 2 colheres. Aqui a gente mexe bem para misturar bem. Isso aqui é opcional, se você quiser também, não é obrigado a colocar. O pão fica bom também sem ela, mas se tiver é bom. Já eu vou mostrar para você, agora eu vou misturar bem, daqui a pouco eu mostro para você os outros ingredientes que vai. Vamos mostrar agora o que eu vou usar de diferente aqui, ó. Aqui eu usei a farinha de trigo peneirado, já misturei o melhoramento da farinha. Agora o que eu vou usar mais aqui nesse ingrediente que o pessoal não usa quase? Vou usar 20 gramas de farinha de linhaça dourada, ó. 20 gramas de semente de abóbora. Eu vou bater no liquidificador isso aqui. 20 gramas de semente de girassol. 20 gramas de semente de gergelim. Tem mais aqui 50 gramas de germe de trigo tostado, que eu vou bater também. Aqui eu tenho 20 gramas de semente de farinha de uva e 20 gramas de farinha de banana verde e 1 colher de açafrão para dar uma cor na massa. Tá? Esses aqui vai junto, esse daqui eu vou bater no liquidificador. Agora eu vou usar também aqui, ó. Essa aqui é farinha de... Deixa eu ver aqui que eu não me lembro direito. Farinha de soja, o quinato. Esse aqui eu uso 2 colheres só apenas. Vou usar 2 colheres, vou mostrar para vocês.
Fubá, eu uso uma xícara de fubá. Essa aqui é a farinha de centeio, eu uso uma xícara de chá. E aqui é a farinha de aveia, também uso uma xícara de chá. Então já eu mostro para vocês como é que eu vou fazer e misturar a massa para vocês. Agora aqui eu vou bater a semente no liquidificador, ó. Vai a semente de linhaça, semente de abroba, semente de gergelim, semente de girassol e vai aqui o germe de trigo tostado. Esse aqui você bate no liquidificador para ele virar uma farinha. Vamos bater rapidinho. Então, gente, ó, já bati aí, ó como é que ficou, virou uma farinha. Aqui a gente já vai colocando ali dentro. Vamos jogar aqui dentro. Vamos jogar sem dó. Aí, ó. Vamos jogando tudo aqui dentro dos líquidos. Deixa eu tirar o liquidificador daqui para sobrar mais espaço para a gente trabalhar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui vai. Então vamos colocar uma xícara de fubá. Isso aqui pode passar um pouquinho, não tem problema. Eu já coloco aqui dentro. Se cair um pouquinho, não tem problema. Aí, uma xícara de fubá. Lembrando que essa xícara aqui é de 240 ml. Agora aqui vai a farinha de soja, o quinaco. Eu coloco aqui mais ou menos umas 2 colheres, mais ou menos. Ó. Não precisa mais do que isso. Aqui também eu tenho a farinha de aveia. Essa aqui eu coloco uma xícara. Passar um pouquinho também não tem problema. Aqui uma xícara. E aqui eu tenho a farinha de centeio. Farinha de centeio também eu coloco uma xícara. Essa é a integral. Farinha de centeio integral. Se for um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema nenhum. Aí. Agora vamos misturar. E vamos misturar bem isso aqui. Depois nós vem com a farinha de trigo. Agora a farinha de trigo a gente vem aos poucos, não vai colocando muito não. Vamos colocando aos poucos e mexendo. Essa aqui com certeza vai tudo, talvez vá um pouquinho mais da outra, vamos colocar um pouquinho aqui. Vai mais farinha. Não coloque tudo de uma vez, porque fica mais ruim de você mexer. Eu vou mexendo com a colher aqui até ela ficar bem pesada. Depois a gente vai com as mãos mesmo. Aí não tem outro jeito, aí é nas mãos mesmo. Mais um pouquinho de farinha. Parecendo um João Bobo ali. A farinha ficou só de um lado. Aí tá começando a ficar meio pesado, mas a gente vai até o máximo que puder na colher aqui, ó. Essa colher aqui é raçuda. Coloco o resto da farinha. Isso aqui vai tudo mesmo. Se for mais um pouco, é da outra que eu falei lá. Aqui tem, como eu falei, aqui tem 1,6 kg de farinha. E tem 1.250 mililitros de água. Aí. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que ficou aqui. Se for mais farinha, eu acrescento. Vocês, né? Ficou meio mole, vai mais farinha. Então vamos colocando aqui, ó. Aí coloca mais um pouco aqui, ó. E aí vamos, agora é a mão, agora é muque para quem tem. Então vamos colocando mais farinha, ó, e vai assim, vai amassando
Não pode ter preguiça aqui. Se tiver preguiça, tem que ter músculo, tem que ter braço. Tem que ter braço forte aqui. Músculo forte. Vamos fazer aqui uns 6 ou 7 pães, mais ou menos. Aí a farinha não deu. Vai mais um pouquinho. Aquela lá eu peneirei. Agora essa daqui não tem muita necessidade, porque ela já vai pegando na massa dura. Então ela vai se esparramando. A outra já é mais complicada, né? O total. Então eu estou amassando aqui agora. Daqui a pouco eu mostro para vocês e digo se foi os 2 kg mesmo de farinha. Então, gente, vamos... Tá quase pronta a massa. Ela não pode ficar muito dura, mas ela fica um pouco pegajosa devido aos ingredientes que vai. Então, para ela ficar menos, não grudar muito, ela é uma massa que ela não pode ficar muito dura. Essa aqui. Aí você passa um pouquinho de óleo na mão e vai massageando. Olha como é que ela fica. Ela não fica nem mole e nem dura. Ela não fica seca, como um outro pão só com a farinha. Como aqui vai muito ingrediente, se você deixar ela muito dura, o que vai acontecer? O pão vai demorar um pouco para crescer. Então a gente passa um pouquinho de óleo aqui, ó, para ir acabando amassando, para que não... Você pode passar óleo, pode passar azeite de oliva, manteiga, ou até mesmo a gordura de porco, se você quiser passar. Eu gosto do pão com a gordura de porco. Para amassar esse pouquinho aqui, eu coloco o óleo, que é mais prático, né? Então aqui, ó. Então eu vou acabar de amassar e já mostro para vocês como é que ficou a massa. Tô acabando de amassar já, vai mais um pouquinho de óleo aqui, mais uma amassadinha aqui, ó. Olha como é que a massa fica malhada. Lembrando que eu acabei gastando 200 gramas de farinha a mais aqui, ó. Então foi 2,2 kg de farinha nessa massa aqui, ó. E para poder ela ficar nesse ponto que ela tá aqui. Agora nós vamos deixar ela crescer por mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos por aí. Deixa eu virar ela aqui, ó. Ela como é bastante massa, ela fica meio pesada para virar. Então eu vou acertar ela aqui bem acertadinha, ó. Bem acertadinha. Agora vamos deixar ela descansar por mais ou menos 30 a 40 minutos é o suficiente. Aí nós apertamos ela aqui, deixamos aqui, ó. Olha a massa como é que ficou bonita. Já eu volto a mostrar para vocês como é que ela ficou crescida. Então, gente, a massa tá no jeito. Eu esqueci de falar. A gente é bom tampar assim com o pé pode ser com o filme, aquele plástico filme, mas eu tenho aqui um saquinho de plástico, eu abri ele, e a gente não precisa fechar a tampa aqui, deixa só assim colocado, porque ele vai levantar a tampa. Agora aqui eu deixo ele uns 40 minutos, meia hora para ele crescer, aí eu mostro para vocês. Já se passaram 40 minutos, olha como é que o pão cresceu, dá uma olhada para vocês, que coisa linda. Eu que derramou. Então, se você já estiver gostando da minha receita, coloque os 3C. Curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, escreve lá, dá uma forcinha para nós, para que nós possamos enviar mais receita para vocês. Agora eu vou separar os pães, vou cortar, separar os rolinhos. Vou mostrar como é que eu vou separando. Quer ver? Primeiro eu vou tirar o ar, né? Ó. Tá cheio de ar. Vamos tirar o ar dele. Ele fica um pouco grudento mesmo, é normal, porque esse pão não pode ficar a massa muito dura. Senão ele fica muito seco, tem que ter uma massa mais macia. Então aqui agora eu vou colocar um pouco de farinha aqui, ó. Um pouco de farinha aqui para me pesar. Então, isso é que eu vou na balança. O primeiro eu vou cortar em pedaço aqui, pesando ele.
Eu gosto de cortar assim, com a faca. Esse primeiro vai dar 1 quilo. 914. 1 quilo. 994 gramas. 1 quilo. Eita. Esse papel já é. Então a gente faz esse bolinho aqui, ó. E vamos deixar aqui. Agora essa outra parte aqui eu vou dividir em 5 partes. Então, eu não sei quanto que tem, mas eu vou pesando 700 gramas cada um. Deixa eu pegar outro papel. £760. 770 gramas. Depois qualquer coisa a gente remaneja um pelo outro. Aqui tem 680, 755 gramas. $619, esse aqui, 602 gramas. Então é isso aqui. Enrola a massa aqui, ó. Você pega a massa, dá uma tirada de ar mais um pouco nela, dá uma enroladinha aqui, ó. Abre ela com a mão um pouco assim, ó. Olha. É bem farinhado porque ela gruda um pouco, né? Aí você vai com o rolo aqui, ó. Não precisa ser muita força. É devagar, mas ela fica meio rebelde mesmo. Aí tá meio ruim, você vira um pouco aqui, ó. Põe um pouquinho de farinha aqui, tá grudando. Aí você vai, né, ó. Enrola. Aí, ó. Olha como é que ela vai ficando. Não precisa muito fino, não. Agora vamos enrolar o pão. Ó. O pão não precisa... Não tem segredo, você pode ir relando, apertando ele um pouco, mas não precisa muito apertar, vai ajeitando aqui, ajeitando ali. Aí você vai até o final aqui, ó. Aí o finalzinho você deixa ele bem. Aí na assadeira você põe com essa parte para baixo aqui, ó. Aqui na assadeira, olha. Vou deixar aqui para ele crescer um pouco mais. Ele vai ficar uns 40 minutos, meia hora mais ou menos. Então, depois eu mostro para vocês tudo enrolado. Então, gente, já está enrolado o pão. Esse aqui é o maiorzinho, os outros é tudo mais ou menos o mesmo tamanho. Vamos deixar eles agora crescer, ele vai ficar em torno de 40 minutos, mais ou menos, meia hora, 40 minutos aqui. Aí depois, na hora que eu for informar, eu mostro para você o restante. Então, né? Olha como cresceu o pão, olha que beleza. Agora nós vamos passar uma gema de ovo por cima dele, com um pouquinho de melado de cana. Fica muito bom, muito gostoso. Vamos fazer ele ficar bem gostoso. O melado de cana ele dá uma cor bonita também no pão aqui em cima, junto com a gema, dá uma cor boa. A gente faz assim, põe gergelim também, né? Então, vamos passando. O forno já está aquecido ali. Está quase a 150 graus. Vou mostrar para vocês. Bom, como ele é pão mandi, para ser mandi mesmo, a gente tem que fazer isso aqui, ó, verificar. Eu tenho uma gilete já que eu uso para cortar, a gente faz um corte bem no meio dele aqui, ó. A
Gilete, lembrando que a Gilete já está higienizada, gente. Eu uso essa aqui só para fazer isso aqui. Agora, nós vamos botar um pouquinho de gergelim. Caiu ali. Só para ficar um pouco diferente, né? Vou tomar um pouco de gergelim aqui em cima do pão. Agora, quando ele assar, ele vai abrir aqui, que dá a característica do pão mandi, né? Não só a receita, como o jeito de fazer. A receita mesmo o pessoal usa, o original usa leite, mas eu não gosto de, eu prefiro usar água mesmo, praticamente fica a mesma coisa. E aqui caiu um pouquinho mais. Então, ele já está pronto para enfornar. Vou mostrar para vocês o grau que está ali meu forno. Aqui, esse aqui é meu forno, já está com 150 graus, olha lá. Então eu vou colocar os pães aqui agora. Depois eu mostro para vocês. Deixa eu abrir aqui e vou colocar os pães. Então, vamos ver como é que ficou o nosso pães. Os pães ficaram aqui exatamente 35 minutos com o forno aceso. Olha como é que ficou. Depois eu deixei eles mais 10 minutos com o forno apagado, a 150 graus. Dá uma olhada que beleza. Olha que lindeza. Vamos deixando ele aqui. Vamos ver a outra assadeira, a última. Dá uma olhada que beleza. Ficaram nossos pães. Muito, muito bom. Agora chegou a hora da gente provar, né, gente? Daqui um pouco, vamos provar o pão. Vou tirar um daqui. A gente vai provar, ver como é que ficou. Agora chegou a hora boa, né? Vamos provar, ver como é que ficou o nosso pão, né? Uma manteiguinha, ó. Uma manteiguinha. Vamos ver como é que ficou. Vamos cortar aqui, quentinho. Vamos passar a manteiguinha. Tá queimando. A manteiga chega a derreter, o pão tá quente. Escuta o cheiro para você ver como é que tá. Ó, que delícia. Maravilha, muito bom. Faça aí que você vai gostar.